um arquiteto com uma visão audaciosa. Uma visão pela qual ele terá que lutar. O Bahrein World Trade Center na costa do Golfo Pérsico. O que faz dele uma obra extraordinária não é a dimensão nem a beleza, mas a tecnologia ecológica. Será o primeiro arranha-céu a empregar eletricidade em parte gerada pela energia eólica. Na teoria, a ideia é brilhante, mas nunca nada igual foi tentado. Com a elevação da temperatura do planeta e a crescente necessidade de energia limpa, muita coisa está em jogo no Bahrein World Trade Center. Obras incríveis, torres poderosas. Por décadas, o vento vem exercendo a liderança como a fonte número 1 de energia limpa do planeta. No mundo todo, as turbinas eólicas podem produzir 74 mil megawatts, o que pode abastecer 20 milhões de lares americanos. A maior parte desta energia é proveniente de grandes fazendas eólicas, em geral localizadas longe dos usuários. Mas agora, o arquiteto quer trazer essas turbinas para perto das residências, no centro da cidade agitada e no topo do edifício para o qual vão gerar eletricidade. A proposta é do arquiteto sul-africano de 37 anos, Shaun Killa. Killa, que tem escritório em Dubai, ficou famoso com seus arranha-céus espalhados pelo Oriente Médio. Por 4 anos, ele pesquisou turbinas eólicas, procurando uma chance de usá-las em um de seus edifícios. Eu me entusiasmei com o design sustentável e em incorporar propostas sustentáveis aos projetos que estamos planejando atualmente. Os edifícios consomem no mínimo 1/3 da energia mundial. Killa quer utilizar tecnologias ecológicas para sistemas de esfriamento de baixa energia e vidro ultra eficiente que deixa a luz entrar enquanto elimina o calor. Mas ele também quer projetar um edifício que possa gerar sua própria energia. Como velejador, Killa sabe interpretar o vento. E essa habilidade o ajudou a perceber o potencial inigualável do futuro local do Bahrein World Trade Center. Em novembro de 2003, quando cheguei em Bahrein, havia um forte vento soprando. Minha primeira ideia foi velejar. Eu percebi então a direção e a velocidade do vento. A capital do Bahrein, Al-Manama, situa-se numa ponta do Golfo Pérsico. Todas as manhãs, quando o sol esquenta a ilha de Bahrein, o ar quente sobe, criando uma área de baixa pressão que atrai o ar frio do mar. Este ciclo diário produz ventos na área litorânea em mais de 60% do tempo. No centro da maior região produtora de petróleo, Shaun Killa encontra o lugar perfeito para um arranha-céu com energia eólica. Durante a fase inicial da pesquisa, ele enfrentou a difícil tarefa de determinar onde as turbinas seriam colocadas. Ao invés de instalá-las no telhado, Killa queria incorporá-las à fachada do edifício. Ele imaginou uma turbina acima da outra em pontes que ligam as torres. A ideia era ótima, mas havia 2 problemas graves. As pás do rotor da turbina captam a energia do ar. Só que para girar essas pás, é preciso que haja muito vento ininterrupto soprando na direção delas. É por isso que, em geral, as turbinas eólicas são fixadas em mastros verticais e elas podem mudar de posição para captar ventos de várias direções.
As turbinas de Kila, no entanto, ficarão paradas em um eixo horizontal, incapazes de virar com a mudança dos ventos. O segundo problema principal é a forma como Kila quer ordenar as turbinas. Como a velocidade do vento aumenta devido à altitude, a turbina mais alta vai girar mais rápido e gerar mais energia do que a turbina mais baixa. Todas as 3 turbinas precisam girar na mesma velocidade, senão a turbina mais alta vai se desgastar mais rápido. Kila sabe que o segredo para fazer as turbinas funcionarem está no formato das torres. Mais uma vez, a experiência dele como velejador fornece a inspiração para solucionar o problema. As torres parecem 2 velas bem altas. Em ângulo, tem a forma elíptica como uma asa de avião. Para compensar a falta de movimentação, Kila espera que o formato e a direção das torres canalizem o vento direto para as turbinas. Devido à forma afunilada das torres, haverá uma passagem maior de vento na turbina inferior e menor para a superior, o que fará com que as 3 turbinas girem quase na mesma velocidade, gerando quase a mesma quantidade de energia. O conceito é brilhante. Porém, como não há modelo a ser seguido, o projeto apresenta desafios de engenharia sem precedentes. Kila precisa de tempo para achar engenheiros que consigam solucionar os detalhes técnicos. Entretanto, menos de uma semana após o arquiteto ter apresentado o conceito, um cliente muito entusiasmado dá sinal verde para o projeto. As escavadoras foram instruídas para limpar o terreno imediatamente. A obra de enormes proporções recebeu total prioridade. Com as obras em andamento, Kila começa a procurar fabricantes de turbina e engenheiros civis. Logo descobre que muitos não compartilham de sua visão ou têm medo do desafio. Falha da pá do rotor. Como resultado, ela vem abaixo. É muito raro. Não acontece com muita frequência, mas acontece. Se isso acontecesse dentro de um prédio comercial onde houvesse muita gente a alguns centímetros das pás, as pessoas poderiam se ferir gravemente. É bem real. Kila manda e-mails para dezenas de fabricantes de turbina e fornecedores, e todos se recusam a ajudá-lo. 6 meses se passaram e o Bahrein World Trade Center chega ao 5º andar. Durante a pesquisa dos fabricantes de turbina, notamos que muitos diziam que seria impossível. As turbinas sempre foram fixadas em mastros nos campos abertos, não em espaços urbanos. Não entre 2 prédios ou sobre uma ponte, onde a dinâmica da turbina na ponte é muito diferente da turbina presa ao mastro. O Bahrein World Trade Center avança sua escalada para os céus a cada dia que passa. Kila ainda não encontrou uma equipe de engenheiros que realizasse seu sonho ecológico. Shaun Kila se recusa a desistir de seu sonho do primeiro arranha-céu com energia eólica do mundo. Por fim, depois de 6 meses, a persistência dele leva a melhor. A 4.500 quilômetros de distância, nos arredores de Copenhagen, 2 empresas dinamarquesas atendem ao pedido dele. Holland Sandgill projeta turbinas. Lars Torbeck é engenheiro civil. O caminho deles jamais se cruzaria. Mas Shaun Kila quer colocar uma turbina numa ponte. Uma semana depois, fui para o Bahrein para me encontrar com Lars e Ole. Minha pergunta era, será que isso é possível? Lars olhou para mim e respondeu, sim, é possível. Será necessário pegar 2 partes diferentes da engenharia normal e colocá-las juntas de uma maneira bem especial. A ponte ficará estável, mesmo com ventos fortes. É possível. Os pesquisadores dinamarqueses logo começaram a pesquisar. Eles não tinham muito tempo para provar ao mundo que a visão audaz de Shaun Kila poderia ser realizada.
Acho que a gente devia virá-la só para ver como fica na outra direção, concorda? Eu viraria no ângulo adequado. Em primeiro lugar, eles precisam descobrir se as turbinas eólicas projetadas vão produzir energia suficiente para valer o investimento. Então, sua expectativa é de que ela continue funcionando deste ângulo? É sim. Quando temos as turbinas nos campos, os rotores giram o tempo todo, de onde vem o vento, e assim geram o máximo de energia. Com as turbinas instaladas em pontes, os engenheiros têm que calcular o fluxo de vento entre as torres. Eles montam um modelo em escala do edifício em um túnel de vento. O gelo seco ajuda a visualizar os padrões de fluxo do vento e os sensores medem a velocidade dele que passa por entre as torres. Os testes proporcionam resultados encorajadores. O padrão de fluxo que está passando é muito bom. Conforme o vento é forçado a passar pela abertura entre as torres, aumenta a aceleração em 20%. Mas os engenheiros descobriram uma coisa ainda mais surpreendente. Pode-se ver bem o fluxo que passa por aqui e muda de direção. Quando o vento atinge o edifício, ele muda de direção e se temos um vento em ângulo, forma um S quando passa pelo prédio. O gelo seco revela que as torres estão esculpindo a corrente de ar, pegando os ventos e canalizando-os para as pás. Os engenheiros concluem que mesmo ventos em ângulos de 45 graus podem fazer as pás girar. Eles calculam que as turbinas serão capazes de produzir pelo menos 15% da necessidade de energia do edifício. Para Shaun Killa, os resultados são uma agradável surpresa e uma confirmação do seu conceito. Eu tinha uma vaga noção de que iria funcionar, mas não tinha ideia de que fosse funcionar tão bem. Ole Sangel agora sabe que as turbinas vão receber muito vento. Mas isso também significa muito estresse e cansaço dos materiais, o que os engenheiros chamam de esforço. Os diversos locais do mundo apresentam diferentes padrões de vento. Por isso, os engenheiros precisam adaptar uma turbina para subsistir às condições locais. Ole recebe 20 anos de informações sobre os ventos do aeroporto de Bahrein e utiliza esses dados para calcular os ventos que vão atingir a turbina durante sua vida útil. Ele simula 199 cenários, incluindo um furacão soprando a 252 km por hora. Ole determina a resistência que os componentes da turbina precisarão ter. Agora, ele precisa achar um fabricante, o que pode vir a ser um problema. O Bahrein World Trade Center necessita apenas de 3 geradores e 3 conjuntos de pás. Para muitas empresas, esse tipo de pedido é pequeno. Outro problema é o tamanho. A tendência atual em energia eólica é pás por megawatt. Esta é a maior pá de rotor do mundo. Com 61,5 metros, ela deixa as pás de 13 metros do Bahrein no chinelo. A fábrica de fiberglass LM na Alemanha Ocidental produz uma dessas a cada 2 dias. A turbina com 3 pás pode gerar 5 megawatts de energia por ano, suficiente para abastecer 1.500 residências. Daqui vai para uma fazenda eólica na região costeira da Alemanha. Com a força de mercado voltada para o volume e tamanho, um projeto único e tecnicamente desafiador como o do Bahrein World Trade Center atrai pouco interesse por parte dos fabricantes. Mas a equipe encontra uma solução ao pesquisar um desenho já existente. Será que pode mover um pouco para ver se funciona? Está bom. Com ligeiras modificações, eles concluem que um modelo mais antigo suportará melhor as condições do vento em Bahrein. Eles também precisam aprimorar as medidas de segurança. Ao contrário de outros modelos, as pás em Bahrein vão girar num edifício comercial, acima de um shopping center.
Mas os engenheiros ainda precisam resolver o problema mais fundamental do projeto: como colocar uma turbina numa ponte. Eles utilizam um modelo em escala para estudar o desempenho da ponte em vários tipos de vento. Assim como as turbinas, a ponte precisa aguentar a exposição aos ventos fortes que passam por entre as torres. A estrutura também precisa ser resistente para suportar o peso da turbina de 11 toneladas. Mas a turbina não terá apenas seu peso próprio. As pás vão girar 38 rotações por minuto, criando uma força motor enorme sobre a ponte. Por este motivo, os engenheiros descobriram que a união da turbina com a ponte pode criar um cenário desastroso, um fenômeno conhecido como ressonância. O vento fará as pás girar, mas também fará a ponte vibrar para cima e para baixo. Se as vibrações da ponte e da turbina forem iguais, uma vai aumentar a outra, aumentando e intensificando até que a ponte não possa mais suportar. Os engenheiros decidem fazer uma ponte mais firme, o que fará com que ela vibre mais rápido do que a turbina, eliminando o risco de ressonância. Porém, o túnel de vento revela outro perigo potencialmente fatal. Se o vento mudar de direção ou soprar em rajadas, as pás da turbina vão curvar e atingir a ponte. A turbina normal, num eixo vertical, tem uma inclinação de 5 graus para evitar que as pás acertem o mastro. Só que nesta ponte não existe essa opção. Cada pá é capaz de inclinar mais de 1 metro para trás. Para as pás não acertarem a ponte, a extremidade da frente teve que ser recuada, criando um formato um pouco parecido com um V. A alteração cria uma distância de 1,70 m entre a ponte e as pás, suficiente para evitar golpes desastrosos. Na teoria, a nova ponte e o desenho da turbina funcionam, mas a passagem disso para o mundo real encontra muitas incertezas. Com o projeto da turbina e da ponte completos, o sonho do primeiro arranha-céu com energia eólica do mundo está perto de ser concretizado. Mas ainda há um longo caminho pela frente. No canteiro de construção em Bahrein, o gerente de seção sênior, Simon Hill, precisa manter o projeto dentro do prazo. O formato elíptico das torres não facilitou em nada o trabalho dele. O problema que estamos tendo aqui com o concreto é que não usamos um sistema cercado com quadrados. Só tem curvas. E por isso os sistemas de cercado são curvados e a escalada do edifício é em curvas. É preciso começar nelas. É muito difícil fazer isso e precisa ser... Se começar errado, é terrível consertar depois. Muito embora o edifício apresente desafios exclusivos, Hill acredita que tudo vai valer a pena. Esta estrutura é única. Existem vários edifícios no mundo que têm a mesma altura, mas nada se compara a ele. Nenhum edifício no mundo tem as características que ele tem. 2 anos e meio após o início das obras, o Bahrein World Trade Center finalmente alcança o topo com 240 metros. Agora, a equipe de construção precisa embarcar na tarefa mais arriscada até agora: erguer as pontes. Cada uma pesa 68 toneladas e levantar uma delas requer absoluta precisão. As pontes têm formato aerodinâmico, como a asa de um avião. Suspensas por cabos, seu formato em curvatura as torna difíceis de controlar nos ventos fortes. Os operadores de guindaste levantam-nas devagar, alcançando apenas 11 metros por hora. Um pouco mais para o leste. Lado oeste pode parar. A extremidade será colocada sobre rolamentos de aço. Conforme o vento for definindo o formato em vela das torres, eles a farão balançar. Isso, mais a expansão e a contração sob o sol do Bahrein, fará as torres penderem devagar para frente e para trás.
Esses rolamentos permitirão que as torres se movam livremente até meio metro a cada 7 segundos. Enquanto esse processo continua, a abertura entre a ponte e a torre não deixa margem a erros. O espaço livre é de apenas 30 centímetros de um lado e 60 centímetros do outro. Se a ponte e a torre colidirem, o estrago pode custar centenas de milhares de dólares. A terceira ponte é levantada à altura de 133 metros. Tudo está pronto para a próxima fase. A subida dos geradores e das pás. Vamos nos dividir em 2 grupos. Um grupo vai com o Dave para levantar a turbina e o outro fica aqui para montar as pás. Olsan Gill e Lars Torbeck vieram da Dinamarca com suas equipes. Num canteiro de obras deste porte, qualquer atraso no cronograma significa uma grande perda de dinheiro. Por isso foram dados aos engenheiros 7 dias para completar suas tarefas. Não há tempo a perder. Acho o Joseph. Precisamos dele para traduzir. Uma equipe avançada já instalou 2 geradores. Mas o gerador principal ainda precisa ser erguido. Os ventos de 50 km por hora são muito intensos para suspender qualquer coisa. A equipe o deixa de prontidão em caso de o vento diminuir. Eles levantam um pouco o gerador de 6,5 toneladas e deixam que ele encontre seu equilíbrio. O vento ainda sopra do sudeste. Mas o supervisor, David Holt, acha que pode haver uma zona de amortização na penumbra da torre leste. O vento diminui para 35 km por hora. David Holt decide que a hora é agora. O plano dele dá certo. O gerador sobe rápido. 133 metros em questão de minutos. 18 pinos de 27 milímetros de espessura o manterão preso em seu lugar. Só que primeiro Dave Holt tem que alcançá-los. Ele está preso pelas cordas, mas mesmo assim é uma boa queda até lá embaixo. Dave aperta o último. Apesar dos fortes ventos, a equipe consegue manter o cronograma do dia. Porém, o desafio mais radical ainda está por vir. Os conjuntos de pás precisam ser montados, içados e fixados aos geradores. A ideia brilhante de Kila, sem querer, tornou-se o teste mais difícil da equipe. Levantar as pás aerodinâmicas entre 2 torres projetadas para acelerar o vento será um desafio sem precedentes para todos os envolvidos. O dia seguinte começa com um lembrete agourento da imprevisibilidade dos ventos. Noite passada tivemos uma tempestade. As rajadas de vento foram fortes. O vento soprou do sul a velocidade de 110 km por hora. Nós nunca ouvimos falar de tal coisa antes. Agora o vento está a 85 km por hora. Não vai dar para levantar nada e a previsão não é das melhores. Os engenheiros determinaram o limite de 21 km por hora para erguer as pás.
Qualquer velocidade acima disso é inaceitável. Com vento soprando a 85 km por hora, só o que eles podem fazer é esperar. Sean Keela projetou esse edifício para canalizar e acelerar o vento. Na base, a extensão entre as torres é de 126 metros. Mas o vento que passa pelo prédio é comprimido pela abertura de apenas 33 metros de largura. Embora todo esse vento venha a ser bom para as turbinas quando tudo estiver montado, a equipe precisa lidar agora com o problema de erguê-las numa situação como essa. Além da velocidade, os engenheiros também precisam considerar a direção do vento quando suspenderem as pás. Se houver muito vento de um lado e nenhum vento do outro, fica mais difícil controlar o rotor. O diâmetro das pás juntas mede 29,2 metros. Isso é somente 3,8 metros a menos da distância entre as torres. Uma colisão significaria uma enorme perda de tempo e dinheiro. A equipe monta o primeiro conjunto de pás e as conecta ao núcleo central. Eles querem que tudo esteja preparado caso o vento diminua para 21 km por hora. Cada pá rotativa possui 50 camadas de fiberglass coladas em volta de suportes de madeira balsa. A 13,4 metros, cada pá é resistente e altamente flexível. Só que cada uma é aerodinâmica, projetada para captar o vento, o que as torna muito difíceis de controlar ao subir. Em princípio, usamos cordas para controlar o movimento do rotor nessa e naquela direção, senão ele começa a se mover sozinho. O que quer dizer é que você quer uma corda naquela pá e uma corda na outra. As longas cordas ajudarão a equipe de terra a evitar que as pás colidam com o edifício. Às 3 da tarde, os ventos diminuem. Eles precisam de 2 horas para completar o levantamento. Se não for agora, eles ficarão sem a luz do dia para trabalhar. Estamos a 21 km/h. Eles estão trabalhando na ponte. Norman está lá. Eles receberam o sinal verde e por isso estamos levando o material lá para cima. Vamos subir agora. Estamos prontos para começar. Um carregamento leva um conjunto de 3 pás fixadas ao núcleo, pesando um total de 4,2 toneladas. Nesta posição, o guindaste principal está estendido até sua capacidade máxima de carga. Uma pá quase não passa pela estrutura metálica. No primeiro gerador, Al-Sanguil apenas espera e observa. A equipe dele já ergueu dezenas de pás antes, mas nunca sobre uma ponte e muito menos entre 2 torres. O vento permanece estável, mas muda de direção. Temos rajadas de vento provenientes do lado de trás que empurram o rotor para longe. Não queremos que ele fique balançando. Os rapazes em terra têm que ficar alertas. Se o vento aumentar, será impossível controlar as pás e eles terão que abortar a operação. Se o vento aumentar e tivermos que baixá-lo, será muito difícil trazê-lo para baixo em segurança. Teríamos que descê-lo ou então baixá-lo e deixá-lo suspenso até a próxima chance. Eu não gostaria de deixá-lo parado lá. Para ser franco, eu não quero falar sobre esse assunto. As pás chegam aos 61 metros, nivelando com a primeira ponte.
Apenas 3,8 metros separam a ponta da pá à parede da torre. A equipe precisa trabalhar depressa para acoplar as pás. Só que tem um problema. Eles não conseguem alinhá-las ao gerador. O vento que sopra de trás as carrega para longe. O supervisor de operação Dave Root ordena aos homens no chão para soltar os cabos de amarração. O pessoal vai tentar controlá-las da ponte. Só precisa segui-las. Se por acaso eu não conseguir por qualquer razão devido a uma rajada de vento ou qualquer coisa parecida, eles terão que assumir. Está fixada. Eles precisam de alguns pinos depressa para prendê-la. Bom trabalho. Bom trabalho. Maravilha, a primeira já foi. A primeira. Hoje, eles fizeram história. A primeira turbina já instalada em um arranha-céu. Só essa turbina vai gerar quase 400 megawatts por hora de eletricidade anualmente, o suficiente para fornecer energia para quase 100 domicílios europeus. A força dos ventos vai atingir as pás aerodinâmicas, forçando-as a girar até 38 rotações por minuto. As pás vão virar uma haste de baixa velocidade conectada à caixa de engrenagem. As engrenagens em seu interior vão acionar outra haste de alta velocidade, que vai girar a quase 1.500 rotações por minuto. Isso fornece força para o gerador, produzindo energia limpa para o Bahrein World Trade Center. Ainda faltam duas. Conforme eles vão subindo, os ventos vão aumentando. Mesmo com as cordas, será uma batalha controlar as pás durante sua subida para a ponte superior. Na manhã seguinte, as condições do tempo pioram ainda mais. Os ventos fortes cobrem de poeira e areia a cidade de Al-Manama. A equipe só pode montar o segundo conjunto de pás. Os ventos constantes demonstram que essas turbinas poderão produzir muita energia. As tempestades frequentes também chamam a atenção para o risco de se ter turbinas tão perto das pessoas. Debaixo dessa turbina temos um shopping e nas laterais escritórios. Realmente precisamos garantir que não haverá acidentes com ela. Essas pás foram projetadas para suportar a força dos ventos de um furacão acima de 252 km por hora. Para evitar uma catástrofe, o número de medidas de segurança em cada pá foi dobrada. Se a pá se romper, os grossos cabos de metal no núcleo a manterão inteira e evitarão que as peças saiam voando. Se houver qualquer problema, uma ponta retrátil pode ser acionada. Na posição de desligar, ela vai gerar uma enorme força de resistência ao avanço, travando as pás em segundos. O segundo conjunto de pás está pronto, mas os ventos continuam muito fortes. A operação terá que ser adiada. Na manhã seguinte, o vento continua muito forte para erguer as pás. Mas os operários podem avançar nos outros trabalhos de tecnologia ecológica do edifício. Enquanto a turbina será usada para gerar eletricidade, o edifício também incorpora características que ajudarão a conservá-la. Outros elementos incorporados ao design serão mais passivos no que se refere à redução de energia consumida pela instalação. Para combater o sol escaldante das Arábias, as janelas temperadas de dupla face reduzem em 85% o calor absorvido no interior do Bahrein World Trade Center. Um eficiente sistema de ar-condicionado também cortará o alto custo de resfriamento do edifício no calor intenso. A iluminação fluorescente de alta eficiência em cada andar reduzirá ainda mais o consumo de energia. No geral, o edifício consumirá metade da energia dos outros arranha-céus da região.
O período da tarde trouxe uma breve calmaria. A equipe precisa aproveitar essa chance. Quando chegarmos perto do topo, eu não quero que os nós fiquem torcendo. Por isso devem puxar, puxar e Desta puxar. vez, eles aprenderam a lição da primeira empreitada. E dos dois lados, entendeu? O vento vem do norte, o que pode empurrar as pás na direção do gerador. E ajudar a equipe a nivelar as duas. Está no lugar. Tudo bem, pode soltar. Comparado à primeira vez, esta operação foi impecável. Duas já foram, só falta uma. A equipe vai chegando mais perto do objetivo. Mas a última pá vai apresentar o maior desafio. A parte de cima será mais difícil. As cordas estarão num ângulo maior e teremos mais dificuldade para controlar. Simon Hill também está nervoso com a montagem na ponte mais alta. A ponte mais alta é a que nos dá mais medo. O vento é sempre muito forte quando se chega próximo do topo. Falamos sobre isso esta manhã. Checamos a previsão do tempo. Nós achamos que temos uma chance para levantar a terceira ponte. Vai passar raspando. As condições têm que ser perfeitas, menos que isso ofereça um grande risco. Se soprar uma rajada de vento quando estivermos prestes a fixar a ponte e sairmos dessa posição, não vai dar para controlar. Não se tem a força para controlar uma coisa dessas. Por isso, temos que garantir que tudo será perfeito. Não vale a pena correr o risco. A equipe dinamarquesa sobe para o topo da ponte para avaliar a situação. A 133 metros acima da cidade de Almanama, eles preparam o gerador. O vento está a 25 km por hora, mais forte do que o limite de velocidade de 21. Não é perfeito, mas a previsão não é das melhores. Se eles perderem essa chance, terão que esperar dias até conseguir outra oportunidade. É uma decisão muito difícil. A equipe espera pelo sinal verde, mas a decisão final é da equipe dinamarquesa. Velocidade do vento, por favor. Acima do ideal e aumentando. Se o Wall quiser parar, nós paramos. Dave, ele está preocupado. Ele calcula que o vento tem aumentado. Mantenha tudo parado por enquanto. Eu quero falar com ele. Eles têm a impressão que o vento está começando a aumentar lá em cima. O vento continua a 25 km por hora, mas a equipe dinamarquesa não consegue se decidir. A impressão é que existe diferença entre as medições e o que estamos sentindo aqui. Eles têm que tomar uma decisão, e rápido. Como estamos agora? 23. O vento está a 23. O vento está a 23. Com o vento a 23, Ola, a questão é seguro ou não levantar agora? Não queremos correr esse risco. Certo. Achamos que é só no ponto mais alto. Obrigado, Ola. Nós vamos trazê-lo para baixo. Vamos almoçar mais cedo e tomaremos uma decisão quando voltarmos. Certo. Eles cancelam a operação. Quando a equipe retorna, o vento continua a 23 km por hora. Dave, assim que você puder, vá até lá. Ainda mais forte que o limite de 21. Mas se a previsão do tempo estiver correta, esta será a última chance deles nos próximos dias. Agora temos 23 lá em cima, bem estável. Eles foram até a ponte e nos deram um sinal para prosseguir. Vamos começar a levantar agora. Eles já foram para a ponte, portanto estamos prontos para prosseguir. Levem o gancho para cima. Vamos! Levem o gancho lá para cima. Para cima! Está tudo bem, Simon? Tivemos um probleminha com uma corda que ficou enrolada. Estamos só soltando a corda.
No pior momento possível, o vento ganha força. Pare o guindaste. Não estamos controlando nada. Os dinamarqueses interrompem a operação. Fique de olho nele. Firme e forte. Os operadores das cordas lutam para recuperar o controle das pás. Vocês precisam puxar a corda vermelha. Muito bem. Puxem! Puxem! Continuem subindo. Os ganchos estão na altura máxima. Estamos segurando firme. Quando estabilizarem as pás, Está subindo! Fiquem firmes! eles prosseguirão a subida. A operação continua. O guindaste transporta as pás devagar, para evitar que elas sintam muita força de impulsão. Ainda faltam uns 10, 15 metros. Aqui embaixo temos que manter tudo bem preso e funcionando. As pás chegam aos 133 metros. Está chegando. É isso. Ótimo. Agora, a equipe da ponte pode assumir o controle. Tudo precisa ser fixado depressa, É um momento de ansiedade. antes de os ventos soprarem mais forte. Não vai dar para trazê-lo para baixo. Pelo menos não de um modo controlado. É isso. Está no lugar. Tudo bem, tudo bem. Pode soltar. Isso mesmo. Bom trabalho, rapazes. Bom trabalho, obrigado. Foi muito agradável assistir a isso. Apenas ouvindo o barulho quando os ventos atingem a turbina já foi agradável. Deu para sentir da ponte. Cuidado aí embaixo. Estamos baixando as cordas. Os guindastes podem ir embora. Nós terminamos o serviço. Podemos guardar os equipamentos. Os homens podem voltar a trabalhar e eu vou tomar uma xícara de chá. Os cabos do guindaste se afastam. O sonho do primeiro arranha-céu, com fonte de energia eólica do planeta, está se tornando realidade. Mas ainda falta algo. Um último teste. Essas turbinas ainda precisam ser acionadas para ver se o sonho de Shaunkila realmente funciona. Oito meses se passaram e o edifício está perto de ser finalizado. Os sistemas que tornarão possível a operação das turbinas estão instalados. Mas ainda falta acionar as pás. Chegou a hora do teste para valer. Será que as turbinas suportarão as condições reais de existência? É bem legal, não é? Shaunkila e a equipe dinamarquesa voltam para legitimar seus anos de pesquisa e provar que as soluções de engenharia funcionam. Está no lugar certo? Este é o primeiro teste e tem muita gente nervosa com o que pode acontecer. Tem muita coisa acontecendo para garantir que tudo esteja preparado para o teste final. É possível que estejamos fazendo história por aqui. Na verdade, estamos fazendo história. Só que, mais uma vez, as condições do vento precisam ser perfeitas. Se o vento não estiver muito forte, a turbina não vai girar. Mas, se estiver muito forte, o teste pode ser perigoso. A velocidade do vento está por volta de 8, 9 metros por segundo no momento, o que é bom para o teste. Finalmente, a turbina inferior está pronta para virar. Os dinamarqueses liberam o travão da turbina. E deixam o vento assumir o controle.
Que beleza. É muito bonito. Não acredito que esteja funcionando. Passou tanto tempo desde o primeiro desenho. Estar em pé aqui com as turbinas funcionando é inacreditável. Quando as turbinas estiverem completamente operacionais, as pás vão girar 38 rotações por minuto. Isso é o máximo. Por muito tempo estávamos ansiosos para chegar a esse momento. Nos próximos 2 meses, as turbinas mais altas começarão a funcionar uma de cada vez. O desempenho delas passará por ajustes no primeiro ano de operação. Fantástico. A equipe dinamarquesa vai monitorar as turbinas à distância, de Copenhague. Essas turbinas vão girar aqui como uma fonte limpa de energia, gerando 1.300 megawatts-hora de eletricidade anualmente. É o equivalente anual de quase 2 milhões de toneladas de carvão e 6 milhões de barris de petróleo. Tudo começou com a visão de um arquiteto. Eu sou muito dedicado em perseguir esse tipo de integração entre edifícios. Eu não quero mostrar que só pode ser realizado uma única vez. Quero mostrar que pode ser realizado cada vez mais em diferentes tipos de obra com diferentes soluções. É difícil afirmar se os arranha-céus com energia eólica se tornarão uma tendência significativa, mas a equipe provou ser possível. Tenho certeza de que os arquitetos no futuro vão considerar as turbinas eólicas como uma opção, porque já foi feito. Então, por que não fazer de novo? Quem sabe o maior legado do Bahrein World Trade Center seja simbólico. A mensagem mais importante do edifício é que ele utiliza a sustentabilidade de uma forma consciente, só que de um modo bem visual. Shaun, Ole e Lars já estão trabalhando em outro arranha-céu com energia eólica, desta vez no vizinho Dubai. Na região, cujo sinônimo é petróleo, a energia eólica chegou. Versão Marshmallow